Provérbios 31, versículo 10 ao 31. Apesar de ser um domingo de Páscoa, né? O que eu vou contar aqui é o meu breve testemunho a respeito, trazendo, o pastor Júlio, ele fez esse convite no encontro no lar, na casa do irmão Durval e da irmã Cláudia, e esse dia era o Dia da Mulher, sexta-feira, 8 de março. E o livro de Provérbios, eles têm muitos conselhos em várias áreas da nossa vida, do nosso dia a dia, tanto uns com os outros e individualmente. E foi o último capítulo no Dia da Mulher. Assim, se eu posso descrever uma parte desse encontro no lar, é tipo que deu pano para manga, porque a gente tirou muito aprendizado, exemplos e também descontração, porque era o Dia da Mulher, então pense. E o que eu vou ler aqui fala sobre a mulher sábia, a mulher que devemos ser. Em Provérbios 31, 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Com o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cinto aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Podem sentar. Quando a gente estava lá na casa no encontro no lar, na casa do irmão Durval e da irmã Cláudia, eu, ouvindo os outros irmãos e relatando alguns pedacinhos também, que eu fiz o caminho de volta recente, me lembrando do passado, de como eu tinha um pensamento diferente de como é ser mulher nos dias de hoje. E eu desde já venho pedir perdão aos irmãos, porque em muitas das vezes que eu vou ler aqui o esboço, eu vou provavelmente ficar emocionada como agora, porque eu olho para trás olhando para frente, porque só a misericórdia de Deus me fez chegar até aqui. A Deus toda a glória. E não vai ser um tema fácil, e eu resumi ele em um pedacinho, porque é um tema pesado, e eu posso falar coisas
pesadas, assim. Eu não quero que os irmãos vejam isso como um susto, mas é assim que as coisas acontecem. Eu tenho 31 anos, nasci em um lar cristão. Ao longo da minha infância e pré-adolescência, tive muitas experiências com Deus. Com 12, 13 anos, eu me batizei nas águas. Eu era apaixonada por Jesus. Lembro que eu passava horas e horas no quarto dos meus pais, no andar de cima, chorando, orando e louvando a Deus, com os louvores do Diante do Trono. Eu sou dessa época. Eu só não posso falar que eu sou fã, que aí já é demais. Mas eu sou... Os 3 primeiros CDs, eu vivi muito aquilo. É muito forte isso dentro de mim. Mas tudo mudou quando, a partir disso, eu mudei de escola. E crescendo e perdendo a inocência, fui me afastando dessa busca de Deus. Apesar de ser um lar cristão, o relacionamento dos meus pais não ia muito bem. Até que houve a separação deles depois de 25 anos de casados. E isso trouxe para mim marcas profundas de traumas, e onde pela primeira vez tive crise de ansiedade. Eu e Wagner, ao longo disso, nós já tínhamos 14, 15 anos e estávamos namorando. Lembro quando ainda a gente estava se conhecendo, eu falava diversas vezes para ele que não queria ser mãe e não queria depender dele de jeito nenhum. Até porque eu ajudava a cuidar do meu irmão de 3 anos e sabia toda a função de que é cuidar de um bebê, porque nossos pais trabalhavam muito. Eu falo nossos pais porque minha irmã está ali, ela é a minha irmã do meio e tem meu irmão Samuel. Eu sou a mais velha dos 3. Mesmo adolescente, eu não parei de estudar e também já trabalhava. E me desviei do caminho de Deus. Saí magoada com a igreja e muitas outras coisas que se foram colocando mais pedra no meu coração. Nisso tudo eu vivi uma vida mundana como jovem e externava isso também na minha aparência, onde eu mudava de cabelo como se troca de roupa e de roupa. Não que isso seja um problema, mas era a forma de eu externar as inquietações dentro de mim. E de ambiente, mudei de ambiente, a maneira de falar, de pensar e agir. Mas apesar de eu ter me afastado de Deus, Ele nunca se afastou de mim pela sua misericórdia. Já me livrou da morte algumas vezes, abriu portas onde realmente era só a mão dele mesmo. E olhando para o passado com a maturidade que eu tenho hoje, não era sobre mim, mas eu era coberta de muitas orações da minha avó e da minha mãe, especialmente da minha avó Maria. Mas eu vou dar um pulão para 2020, porque a gente tem uma história um pouquinho grande, eu em particular, a gente tem algumas coisas em comum, mas eu vou dar um salto para 2020, que veio a pandemia e, consequentemente, a maioria de nós parou de trabalhar, todo mundo. E nisso, mais uma vez, eu tive crise de ansiedade forte. E é a partir daqui que a minha vida começa a dar um grande resetar. A minha vida, ela reseta, literalmente. Com tudo que a gente estava vivendo, nenhum de nós estávamos sabendo lidar, de certa forma, com a pandemia, com tudo que estava acontecendo. Aí eu fui desligando a televisão, fui parando de ver o plantão de notícias do número de mortos, de pessoas doentes. Na única rede social que eu ainda tinha, o Instagram, eu também fui filtrando o que eu estava consumindo. Mas até que olhando o status de uma influenciadora, me chamou a atenção. Eu já acompanhava ela há muito tempo, por causa do cabelo cacheado. Eu cortei meu cabelo liso, bem baixinho, depois de tudo que eu já tinha feito, em 2014, e cortei bem baixinho, bem Joãozinho mesmo. Falei, quero assumir os meus cachos. E eu acompanhava ela, esse mundo, para eu saber lidar com o meu cabelo cacheado novamente. E ela me chamou a atenção, porque ela também era desviada e, enfim. Aí, como eu já acompanhava ela há muito tempo, eu vi que ela tinha se convertido.
E nisso, diariamente, ela postava incentivando os seguidores a lerem a Bíblia e uns 2 livros. E um desses livros se chama Feminismo, Perversão e Subversão, da autora Caroline Campagnolo. Depois da Bíblia, esse é um dos livros mais impactantes da minha vida. E eu posso dizer que o primeiro, depois da Bíblia, é O Peregrino. Porque foi através do livro do feminismo que tive a plena certeza que cristianismo e feminismo não se mistura, não se dá as mãos, não tem diálogo, não tem acordo, não é negociável, é água e é óleo. Não adianta. Se vocês ouvirem por aí, eu sou feminista cristã, ela não sabe da história, ela não sabe, ela só repete. E repete aquilo que ela acha que sabe. E ao começar a ler esse livro dessa autora, eu tive as piores sensações do mundo. Desde vomitar, não sentir fome e também virar noites e noites para terminar de ler esse livro. Eu esqueci que eu tinha casa e marido, porque eu só queria terminar aquele livro. Eu não quero trazer com essa mensagem para vocês compararem esse livro, porque ele realmente foi um divisor de águas na minha vida. Mas esse livro cumpriu o papel pelo qual ele foi escrito. E através dele eu fiz buscas sobre o assunto e ligado diretamente sobre o marxismo e suas raízes. Tudo vai além da política, tudo vai além das bandeiras ideológicas. Vai muito além do que eu imaginava sobre frases de igualdade, como mulher. Com certeza vocês já ouviram falar, ou até mesmo vocês falaram as seguintes frases: sou livre para ser o que quiser, não dependo de homem nenhum, não quero ter filhos, se eu tiver um filho, será só um porque dá muito trabalho, filho acaba com a vida, acaba com o corpo, você não tem mais tempo para nada, ninguém solta a mão de ninguém. Ao ler esse livro, eu me deparei que soltaram a minha mão, sim. A partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus confrontar você, o feminismo, e seja a mulher quem for, ela não vai segurar a sua mão. Porque vai chegar uma hora que essas frases, elas caem por terra, por algo muito maior. E assim essas frases, por muitas das vezes nós falamos sem pensar. Assim, a gente fala, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas tudo tem uma raiz. Tudo tem um porquê e para quê. Tem um impacto em profundidade em cada uma dessas frases que eu acabei de citar aqui. Se você procurar no Google hoje sobre o que é feminismo, vai estar assim: feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica, social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas igualdade entre os sexos. E lendo assim, parece ser algo muito legítimo, mas quando buscamos na história de onde surgiu, o porquê e para quê, essa bandeira de igualdade cai por terra, e as frases que eu disse acima são a ponta do iceberg, do verdadeiro sentido e destino de cada uma. Porque não é sobre ser livre, é sobre libertinagem, deturpação do que é e do que é ser família. É egoísmo e insatisfação. Uma menina, mulher leiga, como eu, facilmente seduzida com essa faixa, achando que está em prisões o tempo todo, por tudo e por todos, principalmente pelos homens. Você já cresce nesse mundo onde isso é pregado, é falado. À medida com que a criança, principalmente a menina, ela vai crescendo, se ela não for muito bem orientada pelos pais e sentir firmeza no seio da família
E o papel do homem, o papel do pai num lar, ainda mais nos dias de hoje, é presa fácil. Nessas bandeiras vai ler assim, eu sou livre para ser o que eu quiser. Porque realmente eu como, eu levanto, mas será que você realmente é livre para ser o que quiser? Você manda no seu cérebro? Se ele, pare agora e me ajuda a falar inglês fluentemente. Você não é livre, você não manda no seu próprio corpo. No capítulo 31 de Provérbios, podemos ver claramente uma mulher bem servida de seus direitos e deveres dentro daquela época na sociedade. Ela é virtuosa, confia no seu marido, trabalha de boa vontade com suas mãos, é uma mulher disciplinada por saber administrar o tempo para servir aos seus e distribuir as tarefas às suas servas. Uma mulher com poder de decisão sobre sua casa, propriedades e negócios. Não ignora seu próximo, se preocupa com o bem-estar da sua família e também não esquece de si mesma e da sua aparência. Não é desatenta e nem preguiçosa, tem voz e abre a boca com sabedoria. Tem força e sua lâmpada não se apaga de noite. Então, aqui, se a gente com o pequeno compreensão do que é essas bandeiras feministas, você vê que aqui você já começa a balançar, porque ela é uma mulher que ela compra e vende, então ela é uma mulher de decisão, de poder de decisão, de tomada de decisões. E tem servas, então quer dizer que ela tem um poder aquisitivo alto. Cuida dos filhos. O marido dela é um homem sábio e bem quisto, né, como dizem, pela sociedade. Vive entre os anciãos, onde naquela época, até os dias de hoje, são as pessoas que têm sabedoria, porque já viveram muito. Em 1792, foi oficializado com um documento o feminismo com publicações de livros e manifestos sobre suas teorias ideológicas. As mães do feminismo são Mary, Kate Millett, Simone de Beauvoir e etc. E uma das brasileiras chamada Nízia Floresta, que traduzia esses documentos e livros, ela também comentava as obras que ela traduzia. E uma delas era, a que ela gostava de traduzir bastante, era a Mary. O livro que ela trouxe a tradução e que trouxe, à primeira vista, muito impacto foi A Reivindicação do Direito da Mulher. Como eu disse, eu li esse livro dessa autora Ana Campanholo. Ela é cristã, se eu não me engano, ela é presbiteriana. Hoje ela tem um cargo político. Eu não parei para acompanhar essa vida dela, até porque foi tudo num boom, né? 2020, aquela briga entre Lula e Bolsonaro, fora a pandemia. Então, tipo assim, não dava para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Eu peguei o que eu tinha que fazer, peguei a Bíblia, os livros e fiquei em casa quietinha, lendo e cuidando de mim, né? Tentando cuidar da minha cabeça. Então, é por isso que eu falo, segue ou compra o livro. Eu posso falar a partir somente do que eu li do livro dela e vendo no Google e em outras plataformas se o que ela estava falando também é verídico, porque ela tem um posicionamento político. E eu estava lendo o contrário na visão dela. Então, a gente tem que ver os dois lados, até porque eu queria também, né, ver se era de fato isso e me convencer daquilo que eu estava lendo. Então, a Mary, a primeira pessoa, a mulher feminista, ela é inglesa, foi uma das primeiras mulheres que contestava os direitos civis, repartição de propriedades, as leis sobre o casamento naquela época, a participação da mulher na política e assim também levantava a bandeira da educação igualitária. E muitas dessas mulheres, né, em 1792, elas faziam manifestações sobre a tutela de religiosos, de pessoas que conheciam a Bíblia. Aí a gente pode englobar aí padres, né, mais
pessoas que têm um conhecimento, sim, da Bíblia, porque eles que liam, e eles eram obrigados a ouvi-las, porque eles são incumbidos disso, de ouvir o povo. E vamos botar assim, a patotinha em que ela deveria estar, que seria o marxismo à esquerda, que na época ainda não se chamava assim, propriamente dito, ela não conseguia espaço. Ela só conseguiu espaço no meio dos religiosos, para ela, como mulher, ser ouvida. Então, foi pela religião, foi pela fé, vamos dizer assim, que ela veio, porque era obrigado a ouvir ela. E naquela época, era o movimento que estava em alta e surgindo, se eu não me engano, que eu botei aqui, era o movimento iluminista e deísta. A Mary, no meio destes, causava mais escândalo do que com os padres, os pastores, os religiosos daquela época. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a primeira, segunda e terceira onda, porque é daqui que eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender aonde eu quero chegar, em Provérbios 31. A primeira onda isso é bem resumido, tá, irmãos? Porque o feminismo, eu coloquei aqui bem separadinho, mas está tudo ligado com a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu também no nosso país. Não é uma coisa desvinculada da outra, são unidos. É tudo ao mesmo tempo. A primeira onda do feminismo foi em 1848. Trata sobre a inserção, quer dizer, a inclusão da mulher no universo masculino. Na primeira onda, era reivindicado propriedades, herança às mulheres no mercado de herança, as mulheres no mercado de trabalho e funções que os homens ocupavam, o direito ao voto. É bom destacar que aqui muitas das mulheres foram preenchendo lugares que sobravam, porque os homens estavam no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. Todo homem e mulher pobre sempre teve a obrigação de trabalhar, caso quisesse sobreviver. Então, não foi um direito propriamente dito pelas mulheres, foi obrigada, porque muitos homens, né, morreram, e foi muito recente, de uma guerra para outra, com essa proporção, né, de impacto no mundo e na vida das pessoas. Então, as mulheres, elas foram obrigadas, empurradas a trabalhar. E com tudo isso, veio as primeiras rebeliões com os ensinos bíblicos e eclesiásticos, porque suas chamadas insatisfações tinham mais a ver com o marxismo do que as leis da Bíblia. Também é na primeira onde aparecem as primeiras clínicas abortivas, que são em 1848. Eu falei para vocês no início que a Mary, ela fazia parte de um grupo feminista em que ela não conseguiu ir para o nicho dela. Então, ela veio para os religiosos. Só que, como eles tinham um certo tipo de conhecimento, uma hora esse discurso ele colide. E é onde ela teve que fazer essa separação junto com essas mulheres. Só que naquela época, realmente, era mais difícil da mulher ganhar, ser notória. E naquela época era tudo jornal e muitos livros, manifesto mesmo, quase tipo o que o Lutero fez, né? De escrever lá e as pessoas iam ver, não tinha rede social, nem nada disso. Megafone, enfim, era tudo você lendo. Se você quisesse ser conhecido, tinha que ser com livro, tinha que ser escrevendo. A segunda onda do feminismo é em 1960, uma época marcada por anos rebeldes e a construção do Muro de Berlim, para vocês se situarem aonde na história a gente já está. Aqui é chancelado definitivamente um caminho sem volta e pautas claras sobre o movimento feminista, onde a promiscuidade e irresponsabilidade sexual são validadas. Aí elas são insatisfeitas e externam isso. Aí elas vão dizer, para que casar? Os direitos em 1960, eles vão mudando. Vocês percebem que no primeiro, a reivindicação era por herança,
a inserção da mulher no mercado de trabalho, tudo isso parece assim, a gente sem ter conhecimento nenhum, nossa, que legal! Nossa, que legal! Mas não, a coisa vai se desenrolando para o pior cenário possível. E aí que essas coisinhas de trabalho e de direito à igualdade, de salário, isso vem caindo por terra, porque nunca foi sobre isso. E elas perguntavam, para que casar? O direito ao divórcio mais fácil, porque naquela época era um pouco mais difícil por causa das leis. Você não precisa de ninguém para ter prazer sexual e pode ter prazer sexual de outras formas. Isso era dito em 1960 explicitamente. Basta a pessoa pegar e ler. Os homens são descartáveis e o seu gênero é detestável. É apresentado pela ciência que certas espécies de animais não sabem distinguir seu sexo, e assim também os seres humanos. No casamento, não há satisfação sexual. Se você tem uma vida de dona de casa e filhos, o casamento vai por água abaixo, porque você não tem tempo, então você vai ser insatisfeita com a rotina, e no final do dia a sua lâmpada não vai estar acesa. Então elas reforçaram isso mais ainda, como se fosse um fardo. Você ter família e chegar, sabe, à noite, e a hora que você vou respirar, você ainda tinha que ter esse encontro com seu marido, com seu esposo, porque era à noite que eles voltavam do trabalho e de tudo. Então, assim, elas já viam isso também, tipo assim, mais uma tarefa. Então, não tem prazer. Olha, sabe, esses tipos de questionamento que parece uma coisa, mas isso foi lá atrás. Só que isso é egoísmo, e vê que vem a deturpação de coisas que podem até ser legítimas, porque realmente vida de dona de casa, de mulher, não é fácil. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Só que sempre o inimigo ele não cria nada, ele vem deturpando toda a história. Ele não cria nada, ele vai distorcendo, bota o alfabeto ao contrário. Tudo assim. É assim que ele faz, porque ele não cria nada, ele deturpa tudo. Aí, dentro dessa segunda onda do feminismo, além desses pedidos de direito e insatisfação, é aqui que é criada e desenvolvida a pílula anticoncepcional, em 1960. O fardo da maternidade e o corpo da mulher precisa se libertar disso. A mulher não precisa ser feminina, não somos sexo frágil. Em 1966, é aberta oficialmente clínicas de identidade sexual, onde reunia psicólogos, psiquiatra, genética, cirurgia e etc., para tratar desde crianças a adultos, que já queriam mudar de sexo. Então, eles eram acompanhados por psicólogos, e a ingestão de hormônios, né? Se você era homem, você tomava pílulas para que a feminilidade no gene da mulher viesse, isso ficasse mais latente dentro de você e validar aquilo que você acha que você está sentindo. Se você é homem, você não se identifica como homem e quer ser uma mulher. Assim, você precisa externar também por fora ser mulher. Lembra que lá atrás eu falei que quando eu fui crescendo, eu externava as minhas insatisfações em externar? Não que eu estou querendo dizer aqui que eu era menina e gostava de menino, mas a bagunça dentro de mim, da crise de ansiedade, por ser uma mulher forte, eu sempre mudava de cabelo, tipo assim, eu mudo a hora que eu quiser, era sobre isso. Mas aqui nessa época, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. A pílula anticoncepcional, as insatisfações, a facilidade do divórcio no casamento e as primeiras clínicas, além das clínicas de aborto. Você vê que na primeira onda foram estabelecidas as clínicas de aborto. Aí na segunda onda mude. Se você quiser, você pode mudar. E isso foi facilitado. Aí, essas pessoas que chegavam na segunda onda, já tendo essas clínicas, e a maioria delas eram lá fora, né? Então, o Brasil ele foi acompanhando, olhando lá para fora por
causa mesmo da política, e as coisas aqui chegavam num segundo momento, sempre atrás, né? Eles já estavam lá na frente. Então, se a criança, os pais vissem que o seu filho ou sua filha tinha algum problema no órgão genital, né? E eles decidissem, na inteligência deles, se era um sexo oposto, então, se está de má forma, então vamos terminar o que começou, vamos dizer assim. E a Simone de Beauvoir, ela é considerada uma das mães do feminismo. Ela deixa bem claro aqui nessa época as suas convicções e estilo de vida social, e das quais ela aclamava mais fortemente nessa época as suas seguidoras e mulheres, e ela é aclamada até o dia de hoje. De todas essas frases que eu disse lá atrás, eu sou livre para ser o que quiser, é essa mulher aqui. Isso não veio da sua cabeça, é ela quem escreveu isso. Foi ela quem gritou isso para o mundo, mais radicalmente do que a primeira. Então, ela vinha com essas pautas todas de igualdade, aí ela não pôde se juntar, obviamente, com a religião, não tem como, não se mistura. Aí ela veio com o marxismo, tudo ao mesmo tempo, e vem trazendo a política. E eu quero ressaltar aqui que a história da humanidade, praticamente, ela vem dando sinais de que a mulher ela tem um papel fundamental no curso de uma história. É só a gente ver desde Gênesis. A mulher, ela quem tomou a decisão. Aí fica o fardo, porque foi a mulher e foi a Eva. A gente, às vezes, muitas das vezes, a gente até brinca com isso, falando, se não fosse Eva, né? Porque realmente a mulher, ela traz esse impacto. Ela tem esse poder natural de influência. É natural, por mais tímida ou mais ousada que a mulher seja. Então, a Simone de Beauvoir, nessa segunda onda, ela é tipo o Moisés do feminismo. Ela vem abrindo as águas, sabe, para o povo dela que seguia para passar. Ela é tipo isso. Então, ela é aclamada até o dia de hoje. E mesmo ela namorando ou casada, ela tinha amantes, aliciava meninas menores de 11, 13 anos para seu esposo, Jean Sartre. Esse Jean, em sua autobiografia, declara que alimentava desejos sexuais por sua própria mãe. É uma coisa de se chocar, irmãos, mas é assim, em 1900 e bolinha. Então, o que a gente está vendo hoje é uma gota em um oceano. Somos a colheita de tudo isso. Então, ela tinha essa vida e ela mesmo fazia, sabe, tudo deturpado. A família destruída e ela achava que aquilo era o certo. Então, se para a época já era um escândalo, para nós aqui é fichinha isso. Então, tipo assim, não assusta. Então, ele tinha, na sua autobiografia, que é vendida até o dia de hoje, ele está lá, que ele tinha desejos sexuais por sua própria mãe, para você ver o nível da mentalidade do ser humano. E anos mais tarde, a Simone relativizava e defendia pedófilos condenados, relações sexuais incestuosas e etc. É a partir da segunda onda que o rolo compressor vem passando pela sociedade nessas frases mascaradas e que é daqui que repetimos igual papagaio, sem ao menos saber a sua origem e seu peso. As mulheres começam a trocar suas virtudes femininas pelos piores defeitos masculinos e vai minando a masculinidade e o papel do homem. É através dessas mulheres que a educação, política, a religião são impactadas, questionadas, leis alteradas e etc. Há várias histórias na Bíblia que mostram que a nossa influência como mulher pode mudar todo um percurso. Eva, ao dar ouvidos à serpente, como eu falei, Jezabel, Dalila, Herodias, pedindo a cabeça de João Batista, e tantas outras. Mas também não podemos esquecer as inúmeras mulheres de Deus, conhecidas na Bíblia ou não, como Ruth, Ana, Débora, Esther, Priscila. Pessoas também que marcaram a história
da igreja, dos irmãos, de nós, até o dia de hoje. Jesus Cristo, ele disse isso quando a Maria derramou, né, o seu unguento, o seu óleo. E ele falou que a história dela, então, tipo assim, a mulher não tem voz, ela realmente ela não teve voz, ela teve sacrifício. E o seu sacrifício foi de dar o seu melhor diante de Jesus Cristo, e a gente conta essa história repetidamente, e a gente fica parando para pensar. Às vezes a gente não quer oferecer o nosso melhor, como mulher ou como homens também. Aí vem a terceira onda do feminismo. Vem 20 anos mais tarde. Então, se tudo isso já acontecia, e a gente já está em 1980, é uma história recente. Já estamos em 2024, mas você vê que não foi em 2020, em 2018, que a gente tem conhecimento dessas atrocidades. É lá atrás. É porque, infelizmente, a gente, na escola e como sociedade, a gente não busca, né, esse tipo de conhecimento, e é velado também, então só fica a primeira fachada, e o desenrolar da história a gente não conhece, não vê qual o impacto nas nossas vidas, e isso foi sendo minado realmente, historicamente, ao longo dos anos, porque naquela época, os escribas e fariseus eram pessoas religiosas com a lei de Moisés, e a sociedade era impactada com base nas leis de que foi deixado por Deus. Não foi por ninguém, foi por Deus. Isso de certo e errado que a gente tem da gente, sendo cristão ou não, isso vem de Deus, não vem de nós. A gente já nasce assim. Só é aprimorado com Jesus Cristo, que aí nos faz conhecedor tanto da lei quanto da graça que nos foi alcançada através de Jesus. E é na terceira onda que, em 1980, que tudo fica ainda pior. Não há nada pior que não possa piorar ainda mais. Tão ruim, né? E é na terceira onda que vem a discussão mais forte e desbravando as fronteiras racionais de qualquer tipo de inteligência que a gente ainda tem. A ideologia de gênero, linguagem neutra, seu corpo não é uma prisão, mais conhecido como meu corpo, minhas regras, desconstrução das identidades pela ideologia de gênero, mais conhecido como LGBTQIA+, desintegrar da sociedade de uma vez por todas os comportamentos naturais de macho e fêmea, de homem e de mulher. Se eu me identifico como mulher sendo homem, eu sou mulher e terei direitos como mulher. E as segundas próprias... E é uma coisa tão assim que a gente fica... se você parar, só fechar o olho e parar para pensar, se é um homem e ele se identifica como mulher, a batalha de 1980 para trás, que foram por mulheres, já cai por terra aqui, porque os homens estão ocupando um lugar que era nosso. Então, mais uma vez, não se sustenta. Se for parar para pensar, nada se sustenta. É a areia. E hoje a gente vê ainda mais de pessoas, como por exemplo no esporte, o jogo futebol feminino. Eu não estou querendo colocar aqui, rotular se é masculino ou feminino, mas vocês entendem que a força masculina é diferente da feminina. Se você assistir um jogo feminino e masculino, você vê diretamente as diferenças, porque nós somos diferentes na natação, no jeito de falar, de se portar. Desde a mulher que se veste mais de saia longa até que com o umbigo de fora, todas nós temos algo em comum. É diferente. Ser feminina é diferente. Mulher é diferente do homem. Nos ossos, a gente não veio da terra. A gente veio já feita. Deus, ele tirou do próprio homem para sermos formados. Sabe? Ele mostra isso que essa própria, vamos dizer, saliência nos deixou salientes como mulheres. Vamos botar assim. A gente não ali se forma e acabou, bruto. A gente é lapidada, já veio lapidada de uma coisa que Deus formou, o humano. Então, só a gente, sabe, não precisa ter muito conhecimento para a gente ver que não vai ter igualdade.
não vai ter igualdade. Somos todos, sim, seres humanos, mas há diferenças. Há diferenças. E é assim que a gente está até o dia de hoje. De 1980 para cá, aquilo que vocês acham que é meu Deus, misericórdia, não, já estava acontecendo há muito tempo. E a igreja, a sociedade, a política, dormindo, fazendo vista grossa. E todas as políticas voltadas à esquerda, ao marxismo, ao feminismo, têm direta participação da mulher. Não é do homem, é da mulher. Pela insatisfação da mulher. É diretamente relacionado. E, voltando para mim, depois de falar tudo isso, quando eu li tudo isso e um pouco mais, eu finalmente comecei a me deparar e lendo versículos, e lendo o livro, e vendo vídeo após vídeo, e lendo livros e livros, e buscando na história, não somente relacionada ao feminismo, eu tive uma crise existencial. Porque eu achava que eu levantava uma bandeira de menina, eu posso ser o que eu quiser, eu não tenho mais nada a perder, sabe? Eu já tinha um mau exemplo, vamos dizer, do casamento dos meus pais, para que eu quero casar? Então, tudo isso, as nossas angústias, elas são validadas com isso, sabe? É com isso. As nossas angústias, eu levei para o lado errado da coisa. E eu fui diretamente influenciada na época, pela escola, o que a gente acha que é assustador hoje não é, e pelas mídias, querendo ou não, os desenhos, tudo isso. Eu não vou querer entrar aqui na paranoia de, olha, vigiem que os seus filhos estão assistindo. Eu acho que isso já está muito bem escrachado, dá para todo mundo, sabe, ver o que é bom, o que é ruim, e vigiar mesmo, porque se não era velado no passado, hoje em dia não está, sabe? Dá para você tentar, pelo menos, dividir as coisas. Eu costumava ouvir dos meus pais falar, na minha época não era assim, e não era assim. E, coitados, a rotina do dia a dia, da vida comum do brasileiro, realmente isso vai passando e você vai desapercebendo e chega num ponto onde já estamos, sabe? Está tudo concretizado, está tudo pavimentado e está tudo um caos. Não tem mais volta. Só por Cristo, não tem volta. Então, eu fiquei nesse luto depois de ler tudo isso, de ler a Bíblia diariamente. Eu vivi um luto de mim mesma por um mês, porque eu não sabia que, ao ler tudo isso e falar essas frases, já tinha impactado, estava tão entranhado. Meu Deus, eu sou, e a pessoa que eu falo que eu admiro, eu não sei um terço da vida dela, que é a personificação. O feminismo veio de onde? Veio dessas mulheres, sabe? Que dividiam seus maridos, seus corpos, aliciavam menores para ter todo tipo de prazer possível, animais, sabe? Tudo isso. E as feministas radicais, elas sabem disso e não se importam. Agora, a gente, como mulher, como homem, como criança, vendo isso, a gente acha, nossa, ela só está mostrando os seios de fora. Elas já estão nesse tipo de conhecimento. E as que estão atrás, não sabe. E era eu assim, não sabe. Se a Bíblia, ela aponta para Cristo de Gênesis a Apocalipse, e a Bíblia do feminismo também, porque elas falam que a Bíblia de Simone de Beauvoir e todas elas. É só você pegar, não leia o livro se for parar para ler, não leia os livros de feminismo, a visão da cristã, do cristianismo. Lê o delas. É mais fácil. Eu acho até melhor, porque aí sim, ou você vai validar aquilo que você acha que defende, ou você vai se enojar. E a gente não é incentivado, nas escolas principalmente, vocês veem que eles falam bastante dessa questão das pautas, sabe, raciais, tudo isso. Gente, tem muita coisa por cima assim que ao ver realmente é legítimo, mas tudo tem um fundamento. É tudo fundamentado. Não é só aquilo bonitinho.
sabe, dos direitos iguais, das cotas raciais, tudo parece lindo e maravilhoso, mas só o plano e perfeito governo só vai ser com Cristo. E começa dentro de nós, quando a gente muda a nossa mentalidade. Eu lembro que no dia que os pastores vieram aqui, teve a apresentação dos outros pastores, o que o pastor, eu não lembro o nome dele, falou que Jesus, ele é a sociedade, a gente tem que entender que Jesus, ele é o nosso Salvador e Senhor, é justamente sobre isso. Se é Senhor, nós temos que servi-lo com excelência e estar nos passos daquilo que ele escreveu, baseado no que ele já tinha escrito, que Deus já tinha escrito, entendeu? Então, é uma coisa assim, uma insanidade mental o que estamos vivendo, mas lendo não me assusta. Hoje, né? Eu, Rafaela, a maioria de nós não tem esse tipo de conhecimento. A gente é só a cereja. 2024 para frente é só a cereja estabelecida por aquelas que lutaram anos após anos atrás. E já estava acontecendo há muito tempo. Então, assim, não tem nada pior que não tem nada ruim que não possa piorar. Então, tipo assim, a gente está do esgoto para baixo. Já acabou. A pessoa só vai sair desse mundo, do sistema mundano, em todas as áreas da sua vida, por Cristo. Não tem outro caminho. Não existe. Não existe história, ideologia, não existe. Não existe, é só Cristo. Não existe religião. É só Cristo. É só Cristo. Que a pessoa sai dessa mentalidade, dessa letargia, dessa cegueira, dessa falta de sanidade mental. Então, eu fiquei um mês de luto e me questionando, gente, eu sou muito boba, porque aqui eu não mencionei, mas todas elas foram elas que escreveram isso, de eu sou livre para ser o que quiser, e todas essas falas, sabe, em que a gente fala e ouve também de muitas mulheres, de pessoas. Mas eu também, ao ler a Bíblia, eu fui entendendo que o verdadeiro significado de quando Jesus disse, que em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. E foi aqui que eu me deparei que eu era morta. E a vida com abundância não está ligada aos bens materiais, é a vida interna. Porque eu não era ninguém ao ler tudo isso. Eu achava assim, eu tinha uma base cristã, né? Eu parei de ir para a igreja, mas meus pais continuaram, a minha avó insistia em ir, mas eu me fechei total. Mas eu tinha aquela consciência assim, tem um Deus e não sei o quê, mas sem compromisso, sabe? Sem nenhum tipo assim de força para voltar para Cristo e entender o plano da salvação. Então, lendo bem resumidamente a raiz do feminismo e sua influência, não quero deixar aqui um fardo de que ser mulher é só casar e ter filhos e ter uma vida comum no dia a dia enquanto seu esposo vai trabalhar, vai à luta. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu também não quero dizer que para você ser mulher você tem que ter 12 filhos, não é isso. Mas tudo está ligado ao nosso coração. A história da mulher tem peso importante. A fala, as nossas atitudes têm peso importante naquilo que fazemos, falamos e pensamos. E, infelizmente, eu fui uma dessas colheitas que foram plantadas alguns anos atrás. Eu não culpo meus pais por isso, mas olhando a partir daqui, eu olho daqui para frente e do que Deus fez em mim vai impactar na vida da minha filha. Eu não sinto vergonha ao relatar o meu testemunho dizendo que eu não queria ter filhos. E tenho certeza que aqui ou lá fora vocês já ouviram meninas, mulheres e até mesmo pessoas de mais idade ao dizer isso, que se arrependem, que não se arrependem de não ter tido filhos, mas ser mãe, mas isso eu só vi que eu era vazia e egoísta, e sem porquê nem para quê. Sabe, era só vazio mesmo, não quero ter filho, sabe, eu já sei qual é a rotina de ter uma criança pequena com meu irmão, sabe, não é fácil, e eu já tinha um mau exemplo de casamento, mesmo sendo um lar cristão, então é muito complicado. Eu acho que eu tenho certeza que tem mulheres, meninas,
com piores histórias do que eu. E relatam assim, sem nenhum... Eu não sinto vergonha de dizer que eu não queria ser mãe. Mas foi a partir disso também que Deus, Ele mudou a minha vida, o meu pensamento, sabe? E ser mulher realmente não é fácil, mas entenda o seu propósito como mulher. Isso vale aqui também para os homens, para os jovens, né, os meninos. O seu propósito em Cristo. Obedeça a seus pais, se qualifique, mulher, menina, estudando sim. Mire ótimas carreiras, mas tenha em mente o verdadeiro propósito para o qual fomos criadas. Se você quer ser médica, seja médica, mas leve o médico dos médicos aos enfermos, à alma. Se você é juíza, mira ser juíza, julgue a causa com retidão, lembrando do justo juiz. Se como mãe tem a sabedoria na intenção do seu maternar, ensinar, educar, orar, doutrinar sim, porque a Bíblia ela é uma doutrina do céu, doutrine seu filho sim, a lei de Cristo, a Bíblia, segundo o livro, a Bíblia é o livro dos livros, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa vontade de Deus sendo mulher, nesse caso? Em mim foi que Ele me constrangeu com seu amor, eu entendi o plano da salvação, oficializei diante de Deus o meu casamento. E eu falei para Deus, a partir de hoje, eu não quero ir para frente nem para trás, se você não me disser, Deus, se você não me conduzir, por favor. Eu falei exatamente assim. Eu falei, por favor, não me deixa sozinha mais. Pai, eu chamei ele de pai e consegui chamar o meu pai eterno de pai. Eu consegui chamar o meu pai paterno de pai, sabe? Porque a gente não vê, irmãos. A política, essas coisas acontecem, aí chega, sabe? Vamos voltar à racionalidade, não é sobre direita e nem esquerda, é sobre o reino de Deus, que nós não os entendemos. A igreja certamente teve um impacto muito grande com tudo que já aconteceu, mas sabe, a gente não impacta mais o mundo, a gente é impactado pelo mundo, infelizmente, e as crianças vão crescendo e coisas vão colocando essas frasezinhas que parecem bobas, sabe? Que de mal tem, a gente não sabe no poder da palavra. Se a gente crê que a palavra de Deus nos liberta, por que a palavra do mundo não nos prende, irmãos? A palavra do mundo nos prende. Então eu oficializei o casamento com meu esposo e decidi viver os planos de Deus para a minha vida. Irmãos, vocês vão falar assim, perguntar, depois que você firmou esse compromisso com Deus, sua vida melhorou? Sim e não. Sabe, eu louvo a Deus por tudo que eu já passei e eu estou passando. Pessoais, com familiares, mas eu acredito que é tudo para aperfeiçoamento de mim mesma e como família. Então, eu falei para Deus, seja feita a tua vontade, e eu deixei em aberto para vir a minha filha, e Deus me deu a Eloá, e Deus ele sempre dialogou comigo. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito Deus, sabe, no meu coração, e eu peço para que Ele me confirme, para não ficar sendo divagada pensamentos da nossa cabeça, porque a gente pensa muitas coisas, né, aleatórias. E eu falo, Deus, eu quero saber que é a sua voz, eu quero saber
Eu quero ouvir, sabe? Eu quero ser aquela ovelha que conhece a sua voz. E assim ele tem feito até o dia de hoje. E com a chegada da minha filha, ele me fez amadurecer e me fez também entender que eu tinha que morrer. Porque é um negue-se a si mesmo, sendo, mulher, sendo dona de casa, sendo mãe. Eu passei por algumas coisas, Deus me honrou em muitas outras. Nesse período, ao ler o Provérbios 31, muita coisa ainda me falta, irmãos. Mas dessa vez eu não estou sozinha. E essa palavra me fez lembrar que em Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando, para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, de conhecer aquele que me perdoou, sabe? Que atirou a venda dos meus olhos. Eu já fiz, irmãos, depois que eu voltei para Cristo, Deus me direcionou em muitas circunstâncias, nas circunstâncias que eu julgava mais de boba. E quando a gente reluta, Deus, Ele fala. E várias vezes Deus falava comigo aquilo que Ele já estava sondando em meu coração, usando vocês, sem vocês saberem. Usando vocês, confirmando aquilo que estava sendo sondado de dentro de mim. Por isso que antes eu repudiava, ficava receosa com a igreja. Irmãos, olha só, toda igreja erra, somos seres humanos, somos imperfeitos, mas estamos juntos aqui porque entendemos lá atrás a salvação e o peso da cruz, sabe? Realmente vai ter divergência, sabe? Vai ter coisas, mas não desista da igreja de Cristo. Não desista, aqui tem vida. Tem vida. Várias vezes na casa da pastora, da irmã Cláudia e do irmão Durval, várias vezes Deus, a palavra só era para mim, não era para mais ninguém, era para mim. Porque Deus, Ele falava diretamente aquilo que eu já tinha falado com Deus, questionado em casa. É importante se juntar assim, sabe? Sempre que eu posso, eu estou aqui junto com vocês, porque eu pareço plena aqui, mas eu chego em casa, eu desabo de constrangimento da presença de Deus, por ter me confrontado em várias coisas, várias coisas. Tem vida, é importante ter a igreja assim, até o fim, irmãos. Possa ser que um dia a gente sinta falta, sabe? De confrontar, de ser confrontado, de ser animado pela igreja. E sem vocês saberem, eu poderia ficar aqui relatando várias e várias situações em que vocês, cada irmão aqui, o pastor, falaram e sem dizerem o meu nome. Várias vezes. E eu entendi que não era ele, era Deus sendo usado por Deus. Isso só vai acontecer muitas das vezes na igreja, junto com os irmãos se reunindo aqui ou em outros lugares. Isso vai acontecer. Só vai acontecer assim. Esqueça de ser sozinho. Esqueça. Você não consegue sair do mundo sozinho. Você não consegue. Salvação é individual, sim, mas a vida vem através da igreja também. É importante até o fim, até o dia de Cristo. Que Deus me conserve assim. O mundo diz para você se aceitar como ser livre, mas te colocando em nichos sub-humanos de todo tipo de degradação, vendendo a mentira de encontrar a felicidade plena, seguindo os seus instintos e desejos. Se eu não negar, irmãos, os meus instintos e desejos, o meu fim é morte, e é morte mesmo. Siga seu instinto, siga ser livre, sozinho. Siga seu instinto, seu desejo. Eu estou sentindo isso, sabe? Eu não sei lutar contra isso. Irmãos, siga. Você vai ver, não tem volta. Se não for por Cristo, não tem volta, é morte.
E em Efésios diz, Efésios 5, de 14 ao 17 diz: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo um tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que andemos nele. Errou, levanta, continua, não pare, persista, porque a palavra de Deus nos garante que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. Aí, em Provérbios 31, 17, diz: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Cingir os lombos, eu pesquisei, e diz a respeito de levantar, amarrar a túnica para que todo o pano ficasse acima dos joelhos, a fim de que a pessoa pudesse correr, trabalhar ou lutar. Essa força só vem de Deus, porque Ele é a força e nele está todo o poder. No versículo 25 de Provérbios, onde lemos que a força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Eu entendo que aqui, olhando como mulher, vale a pena lutar pela família, buscar e orar por aqueles que Deus confiou a você. A primeira igreja foi a família, né? Foi Adão e Eva, e o próprio Deus ali voltava-se para eles, para ter essa intimidade. Como família, busca essa intimidade com Deus e coloca diante de Deus. Deus não deixa a gente tomar decisões individuais e como família, sem que o Senhor não nos mostre. Irmãos, e é uma coisa difícil, sabe? Porque algumas coisas acontecem e se você não saber, é Deus que não está querendo que a gente avance ou faça a gente voltar um passo para trás em determinadas atitudes, decisões. E é assim que nós temos seguindo como família. Deus vai cobrar certamente de mim, não é as palavras que eu trouxe ou o testemunho, como eu estou fazendo aqui, mas também o que eu fiz em primeiro lugar na minha família, onde eu passo a maior parte da minha vida. Vocês não me conhecem no meu íntimo, o meu esposo, a minha família, a minha filha me conhecem. E conhece, irmão, o pior de que há em mim e que precisa mudar. Que a gente precisa mudar. Eu não vou ser hipócrita aqui, que ao ler isso aqui e ler tudo sobre o feminismo e o pensamento, não, é dia após dia, mas olhando para frente, mirando Cristo, para que eu possa ter essa recompensa de vê-lo face a face. As mentiras do feminismo, elas só minam o coração, o desejo, os sonhos, as coisas básicas que Deus lá desde o início quis que o ser humano vivesse. Entendeu? E foi como eu falei, ser mulher não é ter 12 filhos, mas onde está o nosso coração por ser mulher? Ah, não, primeiro a minha carreira, depois filho, primeiro isso, depois o meu casamento, depois, sabe? Realmente tem um planejamento. Se você vai namorar, vai pedindo Deus te conduza em todos os passos, te dê uma pessoa sábia e íntegra. E tá difícil, irmãos. Hoje eu tenho o Wagner, mas eu fico olhando assim, meu Deus, imagina, eu tentasse agora, é o que vai ser? Sabe, é só a gente olhar um pouco, e os que tem, a gente está sendo tipo que abocanhados, sabe, só a pessoa em Cristo firme para persistir em não ficar nessas bandejas do mundo. Infelizmente, a gente cada dia mais é difícil das pessoas quererem compromisso, construir família. As mulheres estão com os piores defeitos que nós julgávamos ser masculinos. Nós excedemos a bebida, as drogas, a promiscuidade. Nós ultrapassamos. Tem uma parte de homens que vê assim, não, está buscando uma mulher com os princípios morais e cristãos também. Mas é muito difícil, está muito difícil, porque está muito distorcido. Ou está muito velado. Tem mulher que se vela, fica naquele nicho ali. Eu não sou uma mulher vulgar no meu jeito de vestir e de falar, mas tem um pensamento
mundano, sabe? Um pensamento do mundo, egoísta, voltada para si mesmo. De você não quer se doar, ser livre do mundo é ser acorrentado. Deus é quem nos chamou para sermos livres. Nele que está a verdadeira liberdade de sermos livres do peso do pecado. Se eu tenho uma tendência a ter um determinado tipo de pecado, Ele é poderoso para me libertar e fazer negar a mim mesmo todo dia. Porque eu acredito aqui que nós somos santos, mas em processo de santificação. Alguma coisa nos, todo dia. Eu não tenho desejo sexual pelo mesmo sexo, mas fala mentira, tem ira, todos os outros tipos. A gente quer colocar num patamar de pecado só quem está lá vivendo explicitamente, e os ocultos, aqueles que nós julgamos ser pecadinho, todos vão ser levados ao inferno, de igual modo. Eu vejo que, infelizmente, nós como igreja, deu a entender para o mundo, e é claro, Satanás distorcendo, que só as pessoas que têm desejos pelo mesmo sexo, essas pessoas, são o top 1 na fila do inferno. Mas não é, irmãos. Não é. É a mesma coisa. Se nós continuarmos, e a própria palavra diz isso, não está só um versículo específico direcionado a essas práticas, mas tantas outras, como nós já lemos repetidas vezes aqui. E eu lembro que a irmã Luciana, nessa reunião, ela falou que fica claramente em Provérbios 31, nós como noiva de Cristo. Porque aqui é uma mulher que procura ser íntegra, não é fútil, entende seu papel na sua família, na sociedade. Em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, ou seja, essas frases que nós desconhecemos, de repente, a gente está comendo do seu fruto. Eu comi desse fruto. Que a gente tenha cuidado com aquilo que falamos e afirmamos, sem ao menos conhecer o fundamento. A Bíblia, do início ao fim, aponta para Cristo, como eu disse, assim também nessas frases apontam para algo, e sempre não é a distorção, não é por direitos, irmãos, não é. Isso tudo é velado, porque no carnaval, em outras manifestações, fica bem evidente do que realmente é, não é um determinado período de tempo em que se juntam e mostram ali, é o que é, não é sobre direitos civis igualitários. Então, eu ouço muitas histórias de outras mulheres que ainda têm esse tipo de pensamento e afirmações, e eu peço que Deus, que pela misericórdia, que o que Ele começou a fazer em mim, faça nelas também. Eu olho com olhar de misericórdia. Se você não sabe o que diz, esses dias, eu acho que eu até comentei lá no encontro, que andando assim com a minha filha, indo pegar o ônibus, deu a entender que estava uma senhora, uma amiga dela e um filho dela, de uma delas. Aí a amiga perguntou, e aí, quando vem um netinho? Aí ela falou, eles falaram que não querem ter filhos, está almejando outras coisas, não sei o quê. E ali o garoto, o jovem, já deveria ter uns quase 30 anos, foi falando os porquês, e eu, como mulher, me vi ali, coitado, o dia que ele acordar vai ser tarde demais. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou reforçar aqui que ser mulher não é ser só mãe, mas ser uma mulher diante de Deus com sabedoria, não vivendo para o seu próprio umbigo. Se Deus confiou uma família a você, se você deseja ter uma família, viva segundo o que Deus estabeleceu. Fora o padrão, Deus tem um padrão, irmãos. Deus tem um padrão, e o padrão do mundo é distorcer o padrão de Deus, deturpar tudo aquilo que Ele confiou aos humanos, aos seres humanos. Não é fácil ter filho, não é fácil ter filho no dia de hoje. A palavra de Deus vai nos relatar várias e várias vezes em que os pais entregarão os filhos, e os filhos entregarão os pais, e os filhos os farão morrer. Eu entendo que está tudo englobado no que eu disse aqui.
Porque aqueles que ainda persistirem na palavra de Deus, nos costumes, nas coisas que realmente valem a pena, os jovens, essa geração, elas não vão aceitar, não vão ter pré-estabelecido isso, e os farão seus pais morrerem a troco deles mesmos. Não fazendo eles negarem a fé e Cristo, os farão morrer, os entregarão. Sabe, eu fico perguntando, meu Deus, será que o Senhor me ajude, que a minha filha, ou se Deus me der uma outra criança, que isso não tenha esse desgosto disso acontecer? Sabe, quando eu oro nas minhas orações, eu peço a Deus que meninas e homens também, meninos, adolescentes, se levantem. Vocês podem pensar assim, eu tenho desejo, a adolescência é assim mesmo, sabe? É muitos hormônios, são muitas coisas, mas mire pessoas que te levem para perto de Deus. Busque na palavra de Deus a mulher ideal. A mulher maravilha, ela não existe, mas existe a mulher sábia, sabe? Diante de Deus, que quer ter uma família, que quer crescer junto com você, que não quer viver para si mesmo. Casamento é uma união e por isso nós somos uma só carne. E assim seremos com Cristo. Na sua vinda, seremos um só com Ele. Isso é para trazer temor, irmãos. Eu olho para minha família, às vezes acontece assim umas coisas e Deus, Ele me volta à realidade. Ele sempre dialoga comigo, comparando a mim com a minha família e a Ele mesmo. Sabe, muitas coisas, lavando a louça, brigando com a minha filha, tendo desentendimento com meu esposo. E Deus, Ele sempre me traz à memória. Sempre. E eu sempre fico, Deus, me ajuda a perseverar e até o fim. Essas mentiras do feminismo vão minando, não só do feminismo, como eu falei, mas isso é uma semente que às vezes a gente não sabe de onde é a sua árvore. E são raízes, irmãos, profundas. E que a igreja ela só vai vencer, como igreja, só vai vencer aos pés de Cristo. Sozinho nós não vamos conseguir. Eu não consegui sozinha. Eu só entendi que eu ia conseguir, com todos os defeitos, ter a família que eu tenho hoje, a filha que eu tenho hoje, quando eu me rendi ao Senhor da minha vida. A não entender que Ele é somente Salvador, se entregou por mim. Mas o Senhor, o que Ele disser é o que temos que fazer. E se não conseguirmos pedir a Deus, Deus me ajuda. Que o Teu Espírito Santo me traga clareza, que eu não venha olhar para trás. Várias vezes Deus, Ele, sabe, acorda, não é assim. Me faz várias vezes a ter disciplina para ler a Bíblia, porque não é fácil, porque só aqui que nós vamos conhecer o nosso Deus. Se eu falei que eu conhecia a raiz do feminismo e da política, lendo o livro da Ana e da maioria delas e do marxismo, quem dirá a Bíblia? Nós devemos conhecer e devemos conhecer a Bíblia. Eu não consigo entender tudo perfeitamente, mas o Espírito Santo, à medida com que você vai pedindo, Ele te esclarecerá, como foi dito aqui. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não viva para si mesmo. Eu vivia para mim mesmo, sabe, na minha insatisfação, nas minhas dores, e realmente não é fácil. A gente tem muito problema com família, mas mude o foco dos problemas, lançando em Cristo, que Ele nos ajuda a trazer paz, a trazer refrigério, sabe, a trazer riso em momentos de dores. É Ele, é só através dEle. A gente não consegue na força do nosso braço. A gente não consegue lidar com uma criança na força do nosso braço, sabe? Só por Cristo. E é nisso que a gente tem que pedir, os frutos do Espírito. Eu falo, Deus, se ainda há raiz dessas ideologias em mim, por favor, tira de mim, tira desse meu pensamento, tira das minhas atitudes involuntárias e voluntárias, não negando o meu esposo, tirando a autoridade dele como um homem, sabe? Porque hoje em dia a gente vê assim, vê esses tipos de coisa.
da mulher tirando a autoridade do homem e o homem não entendendo o papel da mulher. E nisso é uma destruição da família completa. Ninguém respeita ninguém. E quando há uma fachada de respeito, é tudo velado, sabe? Ah, não, que não sei o que, sabe? Fica ignorando. Não faça isso. Não faça isso. Se você entende como cristão, como igreja, o papel do homem, o papel da mulher, o papel da família, ou se não tem filhos também, entenda seu papel nos dias de hoje. Não tente, com o que eu disse aqui, apontar para as pessoas, isso é do feminismo, não sei o quê. Não, mostre a verdade de Cristo. Mostre a verdade de Cristo que liberta, que muda esse pensamento, porque se eu falando tudo isso, e as pessoas ouvindo, parece um pensamento retrógrado. Ficou quadrada. Voltou. Ficou quadrada. Família para quê? Realmente é uma perca de tempo. Você não consegue se você não é qualificada dentro do casamento com filhos, você não consegue se qualificar. E quem disse, irmãos, que você só é mulher se você for muito bem qualificada? Cuidado, que seu coração não esteja nisso. Como eu reforcei e eu falei, eu vou falar aqui de novo. Estude, trabalhe sim, almeje diplomas, honre seus pais. Meninos, meninas, façam sim, isso é louvável diante de Deus. E é diante dos homens você almejar, crescer, ter dinheiro, a viver uma vida boa sim, mas que seu coração não esteja nisso, que em primeiro lugar, antes da sua carreira, venha a sua fé, porque há de chegar um dia que nem com a sua carreira você vai conseguir ter as coisas que você quer, tendo que escolher a viver a vida de Cristo ou o mundo, e tudo vai se acabar. E quando esse dia chegar, o que você vai fazer? Você vai botar no seu bolso a sua carreira e no outro a fé? Não vai conseguir, irmãos, o cerco está se fechando. Não vai conseguir, não vai valer nada o seu diploma. Não vai valer, não vai valer. Só vai valer a sua fé. Você vai passar fome, você vai passar privações, de repente você vai ter que fugir, vou ter que fugir por causa da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É viver tudo aquilo que Ele planejou para nós através da Bíblia. A promessa de Cristo é que tenhamos vida em abundância aqui na terra, vivendo a vida de Deus e a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, porque Ele está voltando. Essa é o que me traz felicidade, de ter tido essa consciência do plano da salvação e olhar e contemplar a recompensa para aquele que vencer. Essa é a recompensa, é Cristo, e viver realmente o perfeito governo de Cristo, porque reinaremos junto com Ele, irmãos. À medida que a gente vai entendendo isso dia após dia, a gente para de viver para si mesmo. Negar e levar a sua cruz não é fácil. Não é só como família, entendeu? Não é só como mulher, mas é no mundo. Nas coisas mais básicas da vida, Deus ele tem ministrado, me apontado várias coisas nas atitudes mais básicas, que você acha assim, não, Deus não interfere nisso, não interfere, irmãos. Faça um exercício com você mesmo, peça a Deus, porque Ele vai direcionando o seu dia. Eu vi a minha avó assim, a minha avó Maria, e ela falava certas coisas, tipo assim, a idade, a cabeça dela. Não, irmãos, é nas coisas mais básicas, ela não tem mais idade de memória e tal, e ela glorifica a Deus. Deus me fez lembrar, tudo dela é em louvor a Deus. Ela conseguiu lembrar onde ela deixou a toalhinha dela, ou que horas ela tinha que tomar o remédio. Não, já tomei o remédio sim, Deus me lembrou. E tudo dela é assim, sabe? Ela é tão bonitinha. E eu vejo que quando ela fala, não olha nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para Cristo. E eu fico olhando, eu olho com o retrovisor com alegria, porque eu tenho certeza que foi através da vida dela, da minha mãe, que não desistiram de mim através das orações. Possa ser que aqui tenha pais, homens e mulheres, vivendo uma situação bem próxima, com meninos e principalmente meninas, em que tem falas assim, sem ao menos conhecer o fundamento das coisas. Mas não desista de orar, faça um propósito com Deus, orando por essa mulher, por essa
menina, por esse adolescente, por essas crianças, porque assim como Deus fez em mim, há de fazer nessa geração. Não está tudo perdido, irmãos. Não está fácil, mas não é impossível para Deus. Só Deus pode abrir, assim como Ele me fez entender e buscar a ler a Bíblia dia após dia, muito antes de eu vir para cá, através de uma influenciadora. E quando eu entendi tudo aquilo, eu me tranquei e fiquei buscando ali a Deus e escutando. Deus pode fazer isso através da rede social, se a gente assim entender. Deus, Ele dá sinais e fica bem explícito. Eu sabia que era o momento e ali, através daquela menina, eu pude ter vida novamente. Pude ter vida, não me conhece. De repente era só aquele momento. Acompanho de longe pelo YouTube e vi que ela cada dia mais, ao transparecer pelos vídeos, ela é uma pessoa que não queria ter filhos, ela já tem 2 e foi tudo um atrás do outro, e ela vive, ela mostra a realidade da maternidade, mas ela vê tudo com alegria, e sabe, o galardão da mulher são os filhos da fé. E eu tenho certeza que aquelas que entenderam tudo isso, mulheres de Deus, elas têm filhos na fé, e eu sei que eu sou uma filha da fé, tanto da minha mãe também sendo filha, e filha da fé também para minha avó, porque foi gerado em mim a semente de Deus, sabe? Então, é essa palavra, é esse testemunho que eu tenho para trazer para os irmãos. Não desista das crianças, apesar desse cenário caótico nas escolas que nós estamos vendo, e não está mais tão velado, está explícito, e é isso mesmo, irmãos, é isso mesmo, é uma força descomunal, se a gente não se posicionar dentro de casa com os nossos filhos, estabelecendo as verdades de Deus, ensinando tudo com amor, e fazendo que eles respeitem as pessoas com amor, o próximo, mas estabelecendo que o padrão do mundo, o ser livre do mundo, não é ser livre verdadeiramente. Só em Cristo a gente tem liberdade para assim sermos o que quisermos dentro do que Ele falou. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Eu espero que os irmãos tenham me entendido, apesar do meu nervosismo, né? Não é fácil. Eu enxuguei bastante as palavras do que eu tinha que falar, mas eu espero que o Espírito de Deus venha falar em cada coração, em cada um de nós. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento, por este tempo, Senhor. O que aquilo, ó Deus, eu não consegui, ó Deus, transparecer, que Teu Espírito Santo venha fazer em cada mente, em cada coração. Ó Deus, se tinha incerteza, ó Deus, a saber, ó Deus, das suas convicções, Senhor Deus, sendo jovens, ó Deus, ou até de mais idade, Senhor Deus, esclarece, Senhor Deus, assim como o Senhor fez comigo, dia após dia, Senhor Deus, nos fortalece, ó Deus, como igreja diante de Ti, que nós não venhamos, ó Deus, sermos moldados, ó Deus, pelo mundo, mas que nós venhamos impactar, ó Deus, vidas ao nosso redor, ó Deus, através, ó Deus, da vida que o Senhor conquistou para nós, ó Deus, através da cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua salvação, pelo que o Senhor fez na minha vida, e certamente, ó Deus, cada vida aqui, ó Deus, que desde manhã, ó Deus, se dispôs a estar aqui, ó Deus, a louvando, ó Deus, e Te adorando aqui neste lugar, Senhor Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu nome, ó Deus, seja sempre engrandecido na minha vida, na vida da minha família e na vida de todos aqueles que estão aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos cada pai, cada mãe que tem filhos aqui. Ó Deus, ou é aquele, Senhor Deus, que cuidam, ó Deus, de crianças que não são seus filhos, pessoas, ó Deus, que têm algum certo tipo de amizade, que dão conselhos, Senhor. Ó Deus, usa a boca, Senhor Deus, desse pai, dessa mãe, para falar do Teu amor, Senhor Deus, a usar as palavras corretas, Senhor Jesus, a falando, ó Deus, a formar discípulos, ó Deus,
diante de Ti, ó Deus, para que entendam, Deus, o plano da salvação e como a Te servir, ó Deus, Te adorar intencionalmente, ó Deus, na vida, ó Deus, no dia a dia, onde eles estiverem, Senhor. Guarda essas crianças, Senhor Deus, nas escolas, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Deus, e não duvidamos do poder do mal, mas há poder no nome de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz e conquistou para nós a vida eterna, Senhor. Guarda as crianças, ó Deus, as mentes, Senhor, em o nome de Jesus. Ajuda, Senhor Deus, as crianças a dizerem não, ó Deus, para aquilo que é errado, Senhor. Todo conhecimento, Senhor Deus, do mal venha ser julgado por terra. Toda semente, ó Deus, e seta lançada, Senhor, em o nome de Jesus, venha guardar, Senhor Deus. Traz clareza, Deus, desde o pequenininho, ó Deus, até o mais velho, ó Deus. Transparece, Senhor Deus, aparece, Jesus, a vida dessas crianças na mente, ó Deus, no coração, Senhor. Faça com que homens e mulheres, ó Deus, pais, ó Deus, avós, tios, madrinhas, ó Deus, pessoas venham estar dispostos, ó Deus, a pagar o preço por essa geração, Senhor Deus, que são colheitas, ó Deus, daquilo que o passado plantou. Ó Senhor, nos ajuda a não olharmos para trás, Senhor Jesus. Toma nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Os ensinos, as leis, Senhor. Levanta, Senhor Deus, no meio da política, pessoas dispostas a perder a cabeça como João Batista. Ó Senhor, que tenha valores não negociáveis. Em o nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus. Levanta mulheres nessa nação, Senhor, sendo mães ou não, perdendo, Senhor Deus, horas, ó Deus, desafios, ó Deus, da sua madrugada, Senhor Deus, para orar, ó Deus, pelas crianças, pelos jovens, pelas esquinas, Senhor Deus, vidas, Deus, nas drogas, Senhor, na prostituição, na promiscuidade, achando que, ó Deus, vai só saber o que é amor, ó Deus, e outras coisas, se tiver muitos parceiros, Senhor Deus, fazer experimento com pessoas, estou conhecendo, não, Senhor, nós não negociamos isso, Senhor. Traz a clareza aos adolescentes, Senhor Deus, que algo é reservado para aquele que guarda, Senhor Deus, em Ti, a dar futuramente, ó Deus, um namoro, um noivado e casamento que louvem a Ti, a não ter que pagar o preço, ó Deus, dos seus pensamentos, ideologias, ó Deus, e responsabilidades, ó Deus, por falta de ouvir os mais velhos, Senhor. Traz tremor e temor, ó Deus, no meio de nós, como igreja brasileira, Senhor. Traz conforto ao pai e à mãe, ó Deus, que vê o seu filho ou alguém, ó Deus, ligado, Senhor Deus, nessa circunstância, Senhor. Ó Jesus, dá força, Senhor, dá força a não desistir, apesar de ver, ó Deus, um cenário não favorável, Senhor, onde a gente julgando, ó Deus, até mesmo nós, tipo, não tem jeito, vai ficar assim. Mentira, não desista, peça força em Deus, pois nele está todo o poder para tirar toda a alma do inferno. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Ó Deus, nos ajuda a estarmos até o fim, Senhor, para que venhamos receber a compensa, Senhor Deus, a ver, ó Deus, e Te adorar para sempre, Te olhando, Senhor Deus, e Te adorando, Te agradecendo e engrandecendo por tudo aquilo que o Senhor fez através das nossas vidas e através de nós, ó Deus, nos nossos familiares, amigos, ó Deus, e pessoas que nos servem.